Hoje, então, eu vou trazer para vocês atividades práticas para trabalhar a ludicidade na educação infantil no processo de alfabetização. Mas eu vou pôr como, vamos dizer assim, como enfoque mesmo a questão da leitura e da escrita. Então, eu vou trazer algumas atividades que vão auxiliar na leitura e da escrita, lá no processo de alfabetização, né? Então, várias atividades que eu trouxe, vocês vão fazer, mas já durante o processo. Então, vamos estar sempre tendo como pano de fundo, né, que eu digo, a atividade lúdica. Ela é essencial para o desenvolvimento intelectual das crianças. Ela é indispensável numa prática educativa. Então, trabalhar com a criança de educação infantil com ludicidade é onde nós temos que estar atentos. Então, promover essa experiência do brincar, né, é abrir espaço para o desenvolvimento. Nesse brincar, nós vamos estar respeitando, tratando a criança como criança, né? Nós vamos fazer um diálogo com essa criança para que ela alcance o desenvolvimento no aspecto cognitivo, afetivo, psíquico, social e outros, né? Tão importantes dentro e fora da escola. Tá? Então, quando nós falamos em ludicidade, nós estamos preparando essas crianças, né, já lá para a vida adulta, preparando para ela aprender a conviver numa sociedade, aprender a conviver num espaço social, onde ela tem que agregar todos os comportamentos que a sociedade lhe coloca. E quando nós estamos brincando com essa criança, quando nós estamos jogando com essa criança, nós estamos já facilitando isso. Por quê? Quando a criança joga, num primeiro momento, ela precisa de regras, né? Então, regras é necessária. A criança tem que entender que se ela não seguir a regra do jogo, ela é colocada para fora. E isso vai levar para onde? Para a sociedade, porque lá na sociedade também eu sou obrigada a seguir regras. E se eu não seguir, eu sou colocada fora da sociedade. Então, esse é um dos pontos importantes, né? Quando eu vou trabalhar com brincadeiras e jogos que exigem regras, né? E lá dentro dos jogos, no desenvolver dos jogos, eu tenho que aceitar limites, eu tenho que esperar a vez do outro, eu tenho que organizar estratégias para poder jogar, eu tenho que estar atento, eu tenho que sentir aquele frio na barriga, se vai ganhar, se vai vir a minha peça, se não vai. E assim, a criança, né, ela vai se preparando para conviver na vida social, tá? Então, isso é muito importante, essa relação com os outros, dentro de uma ludicidade, né? Dentro de jogos, brincadeiras, nós estamos auxiliando essas crianças, tá? E na alfabetização, como é que fica essas atividades lúdicas? Claro, tem que ter, não tem como eu trabalhar com alfabetização sem brincar com essas crianças, né? Só que eu tenho uma reflexão a fazer, né? As atividades lúdicas, elas auxiliam muito na alfabetização e no letramento, né? Mas não é simplesmente dar o jogo e deixar que os alunos joguem do jeito deles, né? Isso não vamos dizer assim, jogos educativos. O professor precisa estar atento ao jogo, ele precisa estar verificando qual o raciocínio que a criança está desenvolvendo naquele momento, o que ele está precisando para continuar aquele jogo. Então, o professor, ele é um mediador no jogo, no processo do jogo. Então, não dá para você simplesmente jogar lá o joguinho e pedir para a criança brincar. Tem que ter organização, tem que ter objetivos definidos, tem que ter metodologia, ainda tem que ter uma avaliação por trás disso. Senão, o jogo não vai ter o sentido que nós queremos.
né? Eu preciso estar atento, eu preciso estar realmente vendo se aquele jogo está de acordo com a idade da criança, está de acordo com o desenvolvimento da criança, o que eu quero que aquele jogo, o que ele vai trazer de habilidade para essa minha criança, o que ela vai desenvolver. Né? Então, tem que estar muito atento nessa questão, quando a gente fala em brincar, em ludicidade, em jogos, né? Então, tem que estar fazendo isso. E lá na leitura escrita, então, a criança ela vai estar inserida num mundo cheio de letras, de palavras, de frases, de textos, de imagens, né? E ela tem que, para se engajar nesse grupo, ela tem que ser, vamos dizer assim, levada. Eu tenho que levar essa criança para esse mundo. Se eu não oferecer atividades em que essa criança possa se relacionar, ela também não vai ter desenvolvimento, tá? Então, quando eu levo o processo de alfabetização com o lúdico na forma de jogos e brincadeiras, né, eu estou tornando esse processo significativo, porque a criança só vai se interessar se aquilo que ela está vendo ter alguma significação para ela. Por que ela está fazendo aquele jogo, né? Por que a professora está dando aquele jogo nesse momento, tá? E como lá na alfabetização, que tem como objetivo, e tem mesmo, né, o conhecimento das letras, a identificação das letras, das palavras, a escrita de palavras estáveis, que inicia lá no seu próprio nome, tá? É uma compreensão leitora que vai ser desenvolvida a partir das histórias contadas, dos casos contados, das músicas cantadas, né? Onde a professora vai trazer um papelógrafo com letras escritas, onde está a música da música que eles estão fazendo, além de todo um trabalho intencional e específico, né? Com as habilidades de consciência fonológica, a consciência de sílaba, de palavras, rimas, aliterações, todas essas experiências vão proporcionar com que a criança brinque, mas ao mesmo tempo ela está aprendendo, né? E a alfabetização e o lúdico, elas são inseparáveis. Vocês vão ver muito isso na pós de alfabetização e letramento, né? É uma pós maravilhosa, onde ela vai te trazer todos os fundamentos necessários para que haja uma alfabetização com significação, uma alfabetização onde a criança é o centro de todo o processo, né? Então, a pós de alfabetização e letramento do Rema, ela é maravilhosa, vale a pena a gente fazer para conhecer tudo que está por trás desta alfabetização, porque alfabetizar não é fácil. Alfabetizar é um processo que eu falo de formiguinha, aos pouquinhos, com aquele trabalho que você vai fazendo, a criança vai chegando lá no processo que ela começa a identificar as letras, começa a juntar as letras, começa a formar palavras, as frases, e quando você vê a criança está lendo, tá? Então, quando eu estou brincando pedagogicamente, onde eu estou trazendo atividades para essa criança, para que ela possa desenvolver integralmente, que é isso que nós temos que trabalhar com a criança, né? As atividades cognitiva, as motora, afetiva, ética, estética, relação interpessoal, tudo isso é trabalhado lá dentro da sala de aula. Essa interação da criança com o professor, com o conteúdo, né, que o professor está passando, com os outros pares, vão desenvolver toda essa questão da alfabetização. Vale a pena a gente estar fazendo essa pós, tá? E aí eu trouxe um pouco para a gente discutir os níveis de escrita, já que nós estamos falando de escrita e leitura. Então, trouxe, né, tendo como ênfase, tá, a concepção da Emília Ferreiro,
tá? Eu trouxe os níveis de escrita que a Emília Ferreiro coloca. E acho que a maioria das escolas acaba colocando esses níveis, até para fazer uma avaliação das crianças, em que nível as crianças estão. Então, eu trouxe os níveis para vocês entenderem e como trabalhar cada nível desse. Eu trouxe algumas atividades para trabalhar os níveis, tá? Dessa escrita. Então, nós vamos iniciar com o nível pré-silábico, né? É onde as crianças elas vão começar a escrever, né? Vão fazer os seus registros utilizando desenhos e rabiscos. Então, nesse momento, a criança ela ainda não conhece a letra, ela sabe que existe letras, números, risquinho, mas ela vai fazer o seu registro utilizando o que ela sabe. No caso, as garatujas, né? As bolinhas, o que ela consegue fazer nesse momento, que é o nível pré-silábico, tá? É rabiscos e desenhos mesmo, né? Então, aqui, ela ainda não domina o uso das letras, claro, né? Ela vai colocar as letras que ela acha que deve colocar. Então, ela vai... nós vamos estar falando para ela como é que escreve macaco, né? Ela vai pôr as letras que ela acha que dá para macaco. Se ela conhece o A, o E, o 5, o 2, o 3, a bolinha ela coloca, porque ela entende, né, que essas letras poderiam estar fazendo macaco. E uma das questão que ela coloca nessa fase é que ela acredita que se for um animal grande, eu preciso de muitas letras. E se for um animal pequeno, eu preciso de poucas letras. Então, se você manda ela escrever elefante, ela faz um monte de letrinhas. Aí você manda escrever formiga, ela faz um pouquinho de letrinha, porque ela acredita que o tamanho, né, do objeto, do animal, corresponde ao tamanho o tanto de letras que eu preciso, tá? Então, nesse momento, né, ela pode estar usando para qualquer objeto que você pediu o nome das letrinhas dela, se ela conhece, do nome dela. Ela pode estar escrevendo tudo com o nome dela, porque ela sabe fazer o nome dela. E aí, algumas sugestões de atividades, né, para que essas crianças avancem, né? Então, ela está no nível pré-silábico e ela tem que avançar. Que avanço seria esse? Num primeiro momento, diferenciar o desenho da escrita, tá? O que é desenho e o que é escrita, o que é letra, né? Perceber letras e sons. Então, ela vai caminhando para perceber essas letras e sons. E ela vai identificar o próprio nome em qualquer lugar que seu nome está. Ela vai começar a identificar a letra inicial, né, lá do nominho dela e perceber, né, que tem letras diferentes em diferentes posições. Então, nesse momento, esse avanço que ela vai ter que fazer. Para isso, nós vamos trabalhar com chamadas, jogos, né? Ter contato com diferentes gêneros textuais, com música, poesia, uma história, né? Uma piadinha, uma parlenda, né? Então, nós vamos estar lendo, falando com a criança, e ela começa a estar percebendo isso, né? Conversar com ela sobre a função da escrita. Na sala você já vai ter o alfabeto, ela já vai começar a diferenciar o alfabeto. Nós vamos utilizar letras móveis, né? As letrinhas móveis, que ela pesquisa nome, o nome dos amigos, vai brincar de bingo de letras, né? Ela vai produzir oralmente alguma historinha, curtinha, claro, porque ela ainda não tem como fazer isso, né? E ela vai relacionar algumas palavras que ela conhece, né? E aí eu trouxe, assim, uma proposta para você trabalhar na hora da chamada. Porque na hora da chamada é importante, porque a gente faz isso todo dia com a criança, né? Então, por que não aproveitar essa hora da chamada e trabalhar diferentes propostas para a criança ir passando desse nível, né? Na primeira etapa, então, vai perguntar para a criança, né?
Como é que ela sabe se tem gente que faltou, né? Quantas pessoas tem na sala, quais pessoas estão na sala. Aí elas vão falar, temos as fichas dos nomes. Aí vai pegar as fichinhas, pegar lá da caixinha, né? Organizar lá no quadro que vocês têm de chamada. E aí, vamos ver, vamos descobrir quem veio e quem não veio. Quem está dentro da caixa e quem está fora da caixa. Quem está dentro da caixa? Aí as crianças vão chegar, são as crianças que faltaram, estão dentro da caixa. E as que vieram estão lá no cartaz. Então, é um momento para estar desenvolvendo outras habilidades, né? Aí, lá na segunda etapa, né, nós vamos incentivar as crianças, né, a arriscar a primeira letrinha do nome dela, né? Aí, quando ela consegue ver a primeira letrinha do nome dela, nós vamos avançar para os outros nomes dos outros colegas, né? Por exemplo, se na ficha tiver Amanda, né, nós vamos ver que a palavra começa com A e quem mais tem o A lá na nossa chamadinha. Vai lá, tem a Ana, tem a Amélia, né, que começa com A e vai mostrando para as crianças. Pode estar separando, organizando. Quem mais tem o nome que começa com A e assim por diante nós vamos cada dia pega uma letrinha e vai fazendo esse processo com a criança. Vocês vão ver o quanto vai ajudar essa criança, ela ir percebendo a questão das letras nos nomes, né? Na terceira etapa, então, nós vamos estar colocando, né, estratégias para diversificar, por exemplo, com nomes parecidos, né? Rodrigo e Rogério, por exemplo, né? Quais são as primeiras letras do Rodrigo e do Rogério, né? Rô e Rô. Então, também já começamos a explorar essa diferença da Maria e Mariana, Má e Má, né? A gente pode estar brincando com ela, né? Rodrigo, Rogério, qual que é o primeiro? Rô, quem o Rô, quem é o Rogério? Pega a ficha, fala com a criança, e aí a criança fica toda animadinha e vai fazer. Depois da leitura, né, que nós já fizemos todo esse processo, vai distribuir um a um a ficha com seu nome, tá? Aí vai dar um alfabeto móvel para que eles possam reproduzir as suas letrinhas. O alfabeto móvel é um material que não pode faltar em sala nenhuma. A criança tem que ter um alfabeto individual, dentro de uma caixinha, de um saquinho, que ele vai pegando essas letrinhas e vai colocando. É o momento dele estar visualizando essas letrinhas, né? E aí você vai vendo, tem certeza que essa letra, né? Será que a letra está do lado correto? E assim por diante, nós vamos trabalhando com essa criança. Numa outra etapa, então, as crianças vão começar a escrever o próprio nome lá nos seus desenhos. Em cada atividade que você der para ela, ela vai começar a escrever o seu nominho, tá? Então, ela vai grafar sempre o nome dela em qualquer material que você der para ela. E quando você verificar que tem alguma confusão na direção das letrinhas, você vai estar auxiliando nesse processo. E um joguinho também, né? Um jogo sempre interessante, né? Então, eu tenho esse jogo 4 em 1, que é um jogo fácil, simples de fazer. Aqui nós colocamos com poucas palavras, tá? Porque não adianta eu fazer jogo que tenha muita coisa, porque nessa fase a criança ainda está aprendendo, ela está ainda organizando o pensamento, está verificando quais letrinhas se dão. Então, a gente faz várias fichas, tá? Com cartelinhas, com figuras, e nós temos palavrinhas, né? Que a criança vai estar achando a letra inicial de cada desenho. Então, a bola, que é o Bzinho, né? Ali, o caracol é o C, o sol é o S. Então, ela vai colocando as letrinhas que a gente vai falar, né? Qual é a primeira letra. Então, podemos estar brincando com bingo, né? Com essas crianças, tá? Elas recebem, cada uma recebe a cartelinha com o desenho, e aí você vai tirando o desenho, né, da caixinha, e ela vai colocando com um botãozinho qual é o desenho que está colocado ali, que é o bingo, né? Então, também interessante. Então, esse joguinho fácil de fazer e simples, né? Porque essa fase tem que ser simples para a criança. Aí eu tenho também esse jogo da roleta do alfabeto, né? Que eu gosto muito,
porque é um joguinho que é interessante para a criança, porque além dela ter a leitura, oralidade, atenção e escrita, né, ela vai relacionar a letra do alfabeto com o desenho e a palavra escrita depois, né? Nós vamos fazer mais tarde. Então, aqui, ela vai identificar qual é a letrinha, né? No caso, a minha letrinha aqui é o L, e ela vai ver entre os desenhos qual letrinha, qual desenho começa com L. No caso aqui eu tenho, né, o leque, a lua, o leão e assim por diante, mas nem todos começam com L, porque essa que é bacana, esse roleta do alfabeto, porque eu tenho, né, vários desenhos, mas nem todos, né, fazem parte da mesma letrinha, como a gente está acostumado a fazer. E aí, para fazer a estratégia, né, eu vou separar a turma em duplas, né, os alunos vão receber as roletas e eles vão estar decodificando oralmente os nomes escritos, vão estar colocando, pode estar colocando ali os pregadores de roupa para ver qual que é. Depois a gente vai pôr escrita espontânea das palavras que eles acharam no jogo, que aí vai estar a leitura oral e a escrita desse jogo. Então, muito legal esse jogo para estar fazendo. Tá? O nível silábico, então, o segundo nível, é onde é uma grande conquista da criança, tá? Porque esses níveis de leitura, de escrita e leitura, né, eles não são passados nem transmitidos pelo adulto. Por mais que os adultos tentem fazer com que a criança escreva, se ela não chegar nessa fase, ela não vai conseguir entender. Nesse momento, ela vai ter noções sobre as letras, como se organiza essa letra, ela já vai conseguir entender a questão do som de cada letra, ela vai estar colocando, e aí ela vai, por exemplo, se ela vai escrever cavalo, aqui ela já entende que cavalo, eu tenho 3 pedacinhos, tá? Então, ela vai tentar reproduzir do jeito que ela acha. Num primeiro momento, ela ouve só o quê? As consoantes, cavalo, aqui cavalo, né? Ela vai usar aquilo que ela está ouvindo, ela não tem a noção ainda do todo. Ela sabe que tem algumas letras, sim. Ela consegue colocar algumas letras, né? Mas ainda ela não sabe direito o que é. Mas ela sabe que tem que ter 3 pedaços. Cavalo, né? Que seja KVL, KO, mas de alguma maneira ela já consegue entender que tem 3 pedacinhos. Por isso a questão silábica, né? E aí, para ter esse avanço, né? Eu tenho que aprender a atribuir valor sonoro às letras. Agora sim, nós vamos ter que ter bem a consciência fonêmica mesmo, né? O que é o som de cada letra, tá? Aceitar que eu não preciso muitas letras para se escrever apenas o necessário para representar a fala. Então, agora, eu começo a entender, né, que eu preciso de algumas letras que formam. Então, aquelas atividades, relacionar figuras, palavras, agora que é muito importante para estar fazendo. É aquele exercício que a gente faz mesmo, né, de estar relacionando, né? E aí, uma proposta interessante para a criança é a questão do caça-palavras. Nesse momento, a criança, ela acha os caça-palavras, é muito bonitinho, gente, tá? Elas caçando os caça-palavras. Mas o interessante é ajudar a fazer esse caça-palavra. Então, a minha sugestão é que você leia uma historinha curtinha, aqui uma fábula, né? E aí você vai retirar as palavras dessa historinha. O leão, o ratinho, né? A sombra e outras palavras significativas para a criança, que você tire aqui umas 8 palavrinhas, né? E aí você, junto com a criança, né? Vocês vão escrever essas palavrinhas e depois as crianças vão ajudar a pôr qualquer letrinha no meio. Umas palavrinhas você coloca horizontal, vertical. No caso, a diagonal, nesse momento ainda não. Mas dá para fazer interessantíssimo caça-palavra com as crianças, ajudar essas crianças a fazer. Daí é uma atividade bem mais interessante. E quando elas fizerem,
você dá para elas depois, né, para elas acharem as palavras dentro do caça-palavra. Então, bem bacana, bem contextualizada, não está saindo do nada essas caça-palavras, tá? E aí, com essas palavras que nós fizemos o caça-palavra, nós vamos fazer análise oral escrita, o número de sílabas, a sílaba inicial e final dessas palavrinhas, a lista de palavras com a mesma sílaba final ou inicial, né? Escrever palavras a partir da letra inicial. Por exemplo, se eu for escrever rato, né? Eu vou fazer um acróstico com rato, R-A-T-O, R, o A, o T e o O, acho palavrinhas para esse acróstico, nesse momento é muito importante para fazer com essas crianças, né? Cruzadinha, gente. Cruzadinha, professora do céu, você está doida. Cruzadinha as crianças não conseguem ainda, mas são excelentes para a criança nessa fase do processo. Só que nós temos que refletir, né, que nós não podemos dar uma cruzadinha muito grande. Vamos fazer uma cruzadinha com 2 palavrinhas só. Vamos dar com 2 só, que é muito mais fácil para ela organizar. E aí você pode trabalhar nesse momento, né, com as palavrinhas móveis, né, com o alfabeto móvel, para ela estar montando as palavrinhas e estar fazendo. No início você faz coletivamente e depois você vai junta 2 crianças e elas vão fazendo. Mas o interessante também, que eu acho, né, é criar as cruzadinhas, gente. Muito gostoso criar cruzadinha com as crianças, né? Para nós é difícil fazer. Professora, você está louca? Vamos fazer isso? Não, gente. Vamos delimitar um assunto. Estamos estudando frutas, animais. Vamos escolher 2 frutas, a banana e a maçã. Vamos usar meia folha de sulfite para a criança, cada 2, tá? E aí, com o alfabeto móvel, nós vamos escrever o nome das frutas, a banana e a maçã. Aí nós vamos cruzar esses nomes lá na carteirinha mesmo, né? Com o alfabeto móvel, cruzamos as frutinhas e aí nós vamos pegar, né, e vamos pegar o caderninho de quadrinho, né, que a gente tem, dá um quadradinho lá para a criança, aquele caderninho de quadradinho, e a criança vai representar aquilo que ela colocou aqui lá no quadradinho para fazer a palavra cruzada. Aí vai fazer a cruzadinha pronta, vai fazer outras cruzadinhas e depois de pronta, vamos oferecer para outras crianças resolverem, né? Então vamos fazer, vamos organizar. Olha que bacana essa atividade que a criança está lendo, está escrevendo e está brincando, né? Está vendo quem vai conseguir resolver a cruzadinha dela. Tá? E jogo das sílabas, né? Que bom que é isso, né? Aí nós temos que fazer algumas cartelinhas, né, para a criança, e aí nós vamos ter cartelas de papel cartão com figuras, né, algumas figuras, porque é importante nessa fase a correspondência entre figura, letra inicial, tá? E a própria palavra. Então, a criança ela tem que ter esse pareamento de figuras, como a gente diz, né? Eu tenho que ver a figura e saber a palavra que indica aquela figura. Então, esse jogo vai ajudar bastante essas crianças, tá? Então, eu vou ter uma caixa com todas as sílabas necessárias para fazer esse joguinho. Tá? Eu dou uma cartela para cada criança, ou cada 2, você vai ali escolher, e aí cada sílaba que vai saindo dessa caixinha, vai tentando colocar na sua cartela. E quem conseguir fechar a cartela antes, né, aí ganha o joguinho, tá? Então, nesse ritmo, né? Aí, o que é interessante, um aluno de cada grupo deve ir até a caixa e tirar uma sílaba. De volta ao grupo, tem que ver se a sílaba faz parte ou não daquelas cartelas. Se não fizer parte, ele vai guardar, porque no final ele vai trocar com outro. Olha que legal, né? Vai trocar com outro grupo. Aí, quando eles vão fazer a troca, ele tem que perguntar, nós temos um pedacinho tá, e eu preciso do lhá. Quem quer trocar comigo? Olha que bacana, né? Ele tem que ver lá o que está faltando, perguntar para os outros e ainda ver o que está faltando. Então, a diferenciação desse jogo é isso. Eu vou guardar as fichas que não me servem e depois nós vamos fazer trocas no final. Tá? Bem legal, né, gente? E aí o silábico alfabético, então, o terceiro nível, né? Agora, ele já consegue relacionar sílabas
e letras, né? Lembra que o outro ele só punha as sílabas, né? Cavalo, aqui ele já começa a perceber que algumas sílabas, né, já tem que estar juntas. Por exemplo, cavalo, né? Ele já começa a entender, ele começa já a juntar as primeiras combinações de vogais, consoantes, combinação de sons. Ele começa a entender que a escrita agora representa o som, é o início da fonetização da escrita. É maravilhoso esse processo da criança, tá? Ela ainda não está totalmente alfabetizada, mas ela já pode estar identificando as letras que faltam, ela já consegue ver qual a palavrinha que dá para formar, ela já vai falar e já vai entender o que é que cada um está colocando, né? Então, é muito interessante esse processo da criança. Aí, que tipo de jogos nós vamos trabalhar com ela, né? Nós vamos separar algumas palavras dos textos. Eu sempre gosto de tirar de um contexto. Eu não gosto de fazer as coisas e não tirar de alguma coisa. Daqui eu trouxe algumas cantigas de roda. Aqui eu trouxe, né, da madrinha, né, e aqui da borboleta. A borboletinha está na cozinha fazendo chocolate para a madrinha, né? Esse tipo de cantigas de roda que a gente brinca, a gente coloca igual eles fizeram aqui, né? Numa proposta bem lúdica para a criança ver, para ela entender, para ela visualizar a escrita dessa parlendinha, né? Dessa cantiga de roda. E aí a gente vai tirar palavras, por exemplo, né? Vou pegar madrinha. Então, vou pegar o ma da madrinha, vou escrever o quê? Eu vou escrever mamãe, vou escrever mapa, vou escrever madeira, né? Vou lá pegar outra palavrinha lá da minha musiquinha e vou fazer esse trabalho para a criança desenvolver, né, a linguagem escrita, a formação de frases, juntar as palavras das duas músicas, inventar uma música divertida. Então, junto as duas músicas, tá? E aí eu tiro algumas palavras das duas músicas e tento inventar uma outra música para posso fazer coletivo com as crianças nesse primeiro momento, né? Então, fica uma atividade bem interessante e a criança gosta demais para estar colocando. Então, participe dessa questão cultural, né? Já traz cultura para a criança, tá? E vai estar fazendo esse trabalho. E aí tem o bingo das sílabas ou figuras, né? Que esse bingo é bem interessante, né? Para estar colocando, tá? Porque daí ele vai estar trazendo, né? Reconhecer e discriminar sílabas, reconhecer as figuras, associar a sílaba inicial. Esse jogo é interessante, ele traz uma proposta onde ele vai sempre trazer, né, o alfabeto com a letrinha A. Então, ba, da, fala, maná, ga, ra, ta. Então, sempre vai ter o A. Sabe? Porque é interessante essa proposta, ela até está dentro de um método de alfabetização, onde inicia só com o A, para a criança ir organizando o som e estar colocando. Então, esse jogo, você pode trabalhar tanto as sílabas, né, quanto as figuras. Então, é um bingo das sílabas ou figuras, tá? E aí, o que é que eu tenho? Recursos utilizados, imagens de figuras com as sílabas trabalhadas, cartão com sílabas, tampinhas de garrafa para marcação, tá? Podemos trabalhar de duas maneiras essa atividade, tá? Podemos trabalhar de duas maneiras essa atividade. Primeiro, o bingo das sílabas, né? Eu vou distribuir a cartela contendo sílabas com a vogal A. Aí vou colocar as figuras correspondentes num saquinho e eu vou sorteando e o aluno marca na cartela a sílaba inicial correspondente. Vence quem preencher a cartela primeiro. O bingo das figuras. Agora eu distribuo a cartela com as sílabas,
né? E vou colocar as sílabas correspondentes com as figuras em um saquinho e ir sorteando o aluno, né? Marca na cartela a figura que se inicia. Vence quem preencher a cartela primeiro. Lá na pós de alfabetização e letramento vai ter uma disciplina chamada Métodos de Alfabetização. Lá nesse método vai se trabalhar por que trabalhar as sílabas com A, vai ter todo esse processo, né, que ajuda a criança a estar mapeando mentalmente essas palavrinhas e ela guarda. Porque se você trabalhar só com, por exemplo, o P vazio, P, 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 é o som, claro, mas se você colocar o pá, parece que tem mais sentido para ela, ou E, P, Pi, do que só o P, 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 né? Então, colocar a vogal antes ajuda muito essas crianças a se estar colocando, tá? E aí o nível alfabético, que é a reprodução já dos fonemas. É o último nível dessa evolução. É quando a criança consegue perceber o valor das letras e sílabas. É o nível alfabético. A criança aqui, ela já está praticamente alfabetizada, tá? Ela já consegue, você dita as palavras, ela já consegue entender, né? Pelos pedacinhos, pela consciência fonológica, tá? Os fonemas, os grafemas, ela já consegue entender. Então, nesse momento, ela já está praticamente alfabetizada. Então, aqui nós já vamos começar a trabalhar as palavras, vamos começar a trabalhar frases, pequenos textos já com essa criança, tá? Para colocar. Entendendo, né, que aqui ainda ela está numa função social. Só mais à frente que a criança vai começar a perceber a questão ortográfica de cada palavra através das atividades que eu vou estar colocando para ela, tá? E aí, como é que eu faço o avanço, né, dessa escrita? Agora, o avanço é realizar a escrita correta das palavras, porque agora ela já entendeu, agora ela só tem que começar a entender o que é. Aí a preocupação com as questões ortográficas, textuais agora, né? Vou fazer pequenos textos, eu vou usar parágrafo, pontuação e assim por diante. Aí eu trouxe uma atividade, né, para estar realizando a escrita correta dessas palavras e estar fazendo um pequeno texto, no caso, um texto poético. Então, eu trouxe essa poesia, né, da Cecília Meirelles, maravilhosa, ou isto ou aquilo, ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva, né? Então, nós vamos ler essa poesia, nós vamos entender essa poesia com a criança, que é a questão dos opostos, né? Ou tem chuva ou tem sol e não tem chuva, né? Ou se calça a luva e não se põe o anel, ou põe o anel e não se calça a luva. Então, é bem interessante estar mostrando essas crianças, né, esses opostos. Depois de estar lendo, organizando, nós vamos escrever uma lista, né, dos opostos que tem nesta poesia. Tá? A gente põe o sim e o não, né? O que tem e o que não tem. Montamos 2 listas praticamente com a criança, então ela vai escrever, né, a poesia, os opostos que ela encontra na poesia. Depois de trabalhar essa poesia, nós vamos falar para a criança colocar sentimentos opostos dela. O que ela acha que é o oposto dela? Ela vai falar alegria e tristeza, né? Sujo, limpo, alguma coisa nesse sentido, que você vai trabalhar com ela, com sentimentos opostos. Depois que ela organizou esses sentimentos opostos, ela vai produzir uma poesia igual essa da Cecília Meirelles, tá? Ou isso ou aquilo, e aí a gente vai produzir a poesia, se vocês quiserem fazer ela coletiva, e depois a criança vai ilustrar, fica maravilhoso esse trabalho. E é um avanço que a gente fala que é realizar a escrita correta das palavras, né? Olha que bacana, gente, eu estou fazendo um trabalho, né? E esse trabalho está me ajudando a escrever e ler. Esse que é o objetivo da minha oficina hoje. É trazer atividade onde a criança possa ler,
e que possa escrever também. Aí eu trouxe um jogo aqui, ele é bastante complexo, por isso que eu trouxe até para vocês, para fazer um pouco mais adiante, quando a criança está na fase já silábica, né? Que ela já reconhece o valor sonoro das sílabas, ela já constrói palavras explorando leitura e escrita, né? E aí o jogo chama Coordenada Silábica. Eu vou precisar de 36 tampinhas que representam as sílabas das 12 cartelas do jogo. Então, vou ter 12 cartelas, que são 4 palavras polissílabas, 4 palavras trissílabas, 4 palavras dissílabas. Então, você vai montar essas fichas e vai colocar uma tampinha para cada parte destas palavras. Aí, como é que vai funcionar? Eu vou montar um tabuleiro, né, que é de 1 a 6 e de 1 a 6, ela é transversal aqui, né? Eu tenho horizontal e vertical. Vou fazer esse tabuleiro aqui, tá? E vou trabalhar com 2 dadinhos, que é um vermelho e um verde. No caso aqui, vermelho e verde. Professora, eu não tenho vermelho e verde. Vamos falar, esse é da horizontal, esse é da vertical. Jogamos separado para saber. Se a criança caiu, por exemplo, 1 e o 6, né? Então, ela caiu o vermelho 1 e o verde o 6. Então, eu vou ver 1 e 6, né? Quando eu colocar aqui, deixa eu só adiantar um pouquinho, senão vocês não vão entender. Então, aqui, nós vamos colocar todas as tampinhas nesse tabuleiro que nós montamos, e agora a gente vai brincar. Então, saiu 1, né? A sílaba 1, tá? E ela vai se encontrar com 6. Qual é a sílaba que cruza entre 1 e o 6? Qual é a sílaba que cruza entre o 3 e o 3, né? Aqui o dá. Então, eu vou pegar essa sílaba, tá? E vou montar na minha tabelinha, que vai estar organizada dessa maneira. Gente, olha quanta coisa nesse jogo, por isso que eu trouxe bastante figura para vocês verem. Então, eu vou ter uma polissílaba, uma trissílaba e uma dissílaba, e vou montando. Então, peguei a tampinha que eu joguei, né, que é a coordenada, e vou montando as palavras, tá? Se a sílaba se encaixar na cartela do jogador que lançou o dado, ele tira a sílaba lá do tabuleiro. Senão, a sílaba volta para o lugar. Ele só vai usar aqui a que serve para ele, tá? Caso contrário, ela vai permanecer no tabuleiro, né? E olha que jogo bem interessante para fazer. Vale a pena fazer esse, viu, gente? Quem está no próximo ali para fazer, tá? Então, quando ele jogou, né, vai colocar... que nós já falamos, e aqui vencerá a partida aquele que preencher as 3 cartelas, tá? Então, só vence a partida quando um deles preencher as 3 cartelas. É um jogo que demora um pouco, você pode até estar colocando 2 em cada um, para eles estarem, cada um pegar uma peça rapidamente, mas vale a pena fazer um jogo desse, né? Porque ele é difícil de fazer, mas muito bom de resultado. Tá? E os textos coletivos, então, muito importante, né? Na educação infantil, porque agora eles já precisam fazer textos coletivos. A professora sempre vai ser o escriba nesse momento, ela vai registrar na lousa ou no papel pardo, né? No papel até interessante, depois ela pode recortar tudo que as crianças fizeram, né? Nas brincadeiras, nas parlendas, nos trava-línguas, aí ela vai recortar tudo e a criança, né? As crianças irão montar esse texto lá numa folha para ver se está correto, né, de como as crianças vão ser colocadas. Então, essa é a maneira de fazer um texto coletivo. Tem muitas maneiras, né? Essa é uma proposta que dá para estar fazendo um texto coletivo para a criança. Uma que eu gosto bastante, que dá para fazer também, é a tal da leitura engarrafada. Nós estamos aqui, né? Tem várias garrafinhas, dentro dessas garrafinhas vão ter frases, né? Nesse momento pode ser frase, porque a criança ainda não está lendo muito ainda, né? Então, cada garrafinha pode ter uma frase. Aí a criança escolhe a garrafinha e vai ler a frase que está dentro da garrafinha. O que você pode fazer é que essa historinha, ela pode ser uma historinha
que a hora que a criança pegar, elas montam uma historinha com que elas tiraram das garrafinhas. Leitura engarrafada, muito legal para estar fazendo. E a cortina de palavras também, gente, muito bacana esse. Você vai pôr de fita de TNTzinho na porta da sala ou em outro lugar que você tem ali na sala, e para entrar, né, a criança todo dia tem que ler uma palavrinha. Ela vai ter que entrar, pegar e ler uma palavrinha dessa cortina. Então, todo dia ela vai ler. Imagine a leitura, né, como vai ficar rica. Cada dia uma nova palavrinha que ela vai lendo e vai fazendo. Então, a cortina de palavras, eu acho que é bem interessantíssimo para fazer. Tá? E lá na pós que vocês vão ver, depois de alfabetização e letramento, vai ter muitas propostas para contar histórias, para fazer textos, produção de textos, vai ter todos os campos da BNCC, todos os campos, como trabalhar cada campo, né? Então, a pós-educação infantil ela é muito rica, ela vai trazer tudo o que você precisa para ser um bom alfabetizador, tá? Então, interessantíssimo para estar trabalhando com quem está na educação infantil e os primeiros anos. Então, acho que alfabetizador é uma profissão também que vai ter bastante respeito, tá? Porque não é todo mundo que sabe alfabetizar, não. E aqui tem também, bem bacana, a fábrica de textos. Olha, vê que nós estamos caminhando, né? Começamos com letrinhas, palavrinhas, né? Agora estamos fazendo textos, né? Então, aqui essa fábrica de texto, ela é bem interessante, ela é uma sacolinha. Você monta essa sacolinha, leva lá na escola, você abre ela e cada bolsinha dessa tem uma coisa. Então, você vai falar, era uma vez. Então, aqui você vai pôr o que vai aqui? Era uma vez um cavalo, um ursinho, alguma coisa, são os personagens que vai estar aqui na primeira sacolinha. Que morava onde? Onde que eles moravam? Que vários lugares para morar. Cheio do que tinha ali, né? Um dia ela colocou o quê? Que convidou ela para ir aonde? No caminho for e no final. Aí a criança vai pegando e vai colocando aqui para formar a historinha. Você vê aqui tem 7, e aqui, ó, era uma vez uma galinha que morava numa cabana, né? Cheia de brinquedos, né? Um dia ela conheceu um galo, né? E assim por diante, vai formando essa história. Então, fábrica de texto, muito legal para trabalhar. Essa é uma proposta, tem várias propostas de fábrica de texto. E é bacana que a criança, elas vão fazendo uma a uma, né? E vai produzindo essa história, depois fala oralmente, e no final a professora pode ser o escriba e fazer um texto coletivo, a história que as crianças montaram. Essa também, gente, muito bonitinha, liberte uma palavra. Você vai levar uma gaiolinha, né? E lá dentro vai ter várias palavras, tá? Amarradinhas, tá? E aí a criança vai pegar uma palavra, vai libertar a palavra e vai achar uma rima para a palavra, ou uma literação, ou procurar a imagem, ou formar uma frase. Vai depender muito da fase que a sua turminha se encontra. Mas ela vai libertar a palavra. O que ela vai fazer com essa palavra? Né? Tem um significado, ela não vai só pegar a palavrinha lá de dentro, ela vai libertar. Olha que lindo esse, né? Adoro essa atividade aqui também para estar fazendo. Tá? E o texto fatiado, acho que vocês conhecem, então eu gosto bastante do texto fatiado, porque proporciona à criança, né, um contato com a palavra escrita, desperta o gosto pela leitura, porque ela quer entender o que aquela história está falando, né? Ela vai trabalhar a sequência lógica das ideias, quando ela ordena as frases desse texto, quando ela coloca a historinha em ordem. Claro que nesse momento eu não vou poder ter histórias longas, então são histórias curtas, e que a criança possa estar, né, com a ajuda, com a mediação da professora, montando os textos. Então, você pode estar distribuindo para as crianças, né, e a criança vai estar colocando. Então, você pode estar colocando dentro de um envelope, você pode estar colocando dentro de uma caixinha, dentro de uma latinha, né? E aí a criança vai pegar
esses pedacinhos do texto e vai tentar montar essa história. Então, muito legal, né, tá trabalhando com a questão das montagens do texto, né, para estar colocando, tá, para nós estarmos fazendo. Então, eu vou só mais um pouquinho, na Mari, daqui a pouco a gente vem. Agora, essa aqui atividade, gente, carta enigmática, interessantíssima para estar trabalhando com as crianças. É maravilhosa. Ele vai decifrar a mensagem da carta enigmática. As crianças adoram. Claro que aqui eu estou com uma carta grande, né? A criança vai ter que fazer uma carta grande. Mas eu tenho um jogo que é muito bacana, que chama assim, ó, o jogo das palavras enigmáticas. Então, o que eu tenho aqui, ó? Aqui, deixa eu só pegar uma aqui mais fácil. Ó, por exemplo, eu tenho uma cartinha aqui, ó. Cartinha, né? Então, aqui, ela já vai falar o que eu tenho que fazer. Aqui está escrito aqui, ó, mais N. Então, no início da palavra, mais N. Então, o que eu tenho aqui? O ovo, né? E a criança vai ter que escrever ovo e acrescentar o N. O que vai ter? Novo. Olha a palavra secreta. Que graça para fazer isso, né, gente? Que bacana isso, né? Por exemplo, aqui, ó, deixa eu pegar uma outra aqui, ó. Sapato, olha. Sapato, né? O que ela vai, ó? Menos o sa. E o que fica? Pato. Olha que bacana trabalhar com essas cartas enigmáticas, né? Para a criança estar desenvolvendo leitura, tá? E escrita, tá? Então, essa era a proposta que eu queria trazer para vocês hoje, tá? Para estar fazendo. Espero que vocês tenham gostado. Eu quis trazer atividades mesmo, de fazer em sala de aula mesmo, para vocês que estão em sala de aula. Espero que vocês tenham gostado. E aí, gostou desse vídeo? Então curta para que ele possa alcançar e ajudar mais pessoas. E se inscreva também em nosso canal do YouTube para contribuir aprendendo com a gente sobre esse e muitos outros temas. E ative o sininho aqui embaixo para receber aviso toda vez que tiver um conteúdo novo. Um abraço e até breve!